O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a segunda semana do tempo pascal. E neste tempo o Senhor nos ilumina com a luz da sua ressurreição, a vida nova que Ele nos traz, e nos ilumina também com a sua palavra. Por isso, certamente nós, se temos o costume de acompanhar a missa diariamente, ouvir a missa todos os dias, nós vamos notar que desde segunda-feira nós estamos ouvindo o Evangelho de São João no capítulo 3. Esse capítulo 3 de São João fala sobre o quê? Fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Um encontro muito especial. Jesus passa um bom tempo conversando com ele. Nós podemos, então, nos perguntar, para compreendermos melhor este Evangelho, quem é Nicodemos? Certamente nós conhecemos Nicodemos porque foi aquele que deu a permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz, para ser sepultado. Mas Nicodemos, como o próprio nome diz, é um nome grego que significa aquele que é grande entre o povo. De fato, ele era grande, tinha funções grandes naquele tempo. Primeiro, Nicodemos era fariseu, ele era rabi, um mestre. Então, Nicodemos ele conhecia muito bem a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Cada palavra, cada vírgula, cada frase e o sentido que tinham. E Nicodemos também era membro do Sinédrio, que é como se fosse o tribunal de justiça da época. Então, Nicodemos ele é também um juiz que julga. Então, uma pessoa tão importante, uma pessoa que sabia tanto, ele ouve falar de Jesus. Então quer se encontrar com ele. Mas Nicodemos, ele vai até Jesus durante a noite. Ele vai escondido, para que ninguém ficasse sabendo. Porque para Nicodemos talvez poderia ser uma vergonha. Como eu, que sou uma pessoa tão grande, que sei tanto, que represento um poder para o povo, vou conversar com Jesus, que veio lá de Nazaré, da Galileia, um lugar sem importância nenhuma. Mas Nicodemos sente este chamado. Então ele procura Jesus durante a noite, no escuro, e quer ouvir de Jesus a sua palavra, o seu Evangelho.
Então Jesus vai explicando para Nicodemos um novo sentido para a palavra. A palavra de Deus agora não é mais somente aquela palavra que está escrita, mas ela é uma pessoa, é o próprio Jesus. A palavra de Deus que se fez carne. Então, nesse diálogo, nessa conversa, Jesus diz para Nicodemos, como ouvimos hoje: de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Nós que temos a nossa Bíblia, qual que é a palavra que está lá para dizer enviado? É a palavra apóstolo. Apóstolo é o enviado para anunciar. E todos nós somos apóstolos, somos enviados, porque nós fomos batizados. Quando recebemos o batismo, nós recebemos também a vida de Cristo em nós. E assim como Jesus foi enviado pelo Pai, nós também agora somos enviados para anunciar a palavra de Deus. E o que nós podemos então aprender com essa frase, com esse evangelho de hoje? Queridos irmãos e irmãs, nós podemos aprender que a nossa missão é anunciar a palavra de Deus. Aquele que veio de Deus, aquele que se encontrou com Deus, fala palavras de Deus. Fala palavras de amor, palavras de conforto, de misericórdia, de acolhida. Mas não só isso, porque para nós, católicos, palavra não significa apenas um som que sai da nossa boca. A palavra para nós significa algo concreto, significa um testemunho, significa uma ação. Lá no livro do Gênesis diz assim, que Deus disse, haja luz, e houve luz. Significa que a palavra de Deus é uma ação de criar, de fazer. Por isso a nossa palavra também, ela é uma ação. Nós falamos palavras de Deus quando com gesto nós podemos fazer um ato de caridade. Nesse tempo em que vivemos, talvez ajudar uma família que precisa, quando nos colocamos à disposição de escutar alguém que necessita falar. Enfim, tantos gestos que nós podemos fazer que demonstram que a palavra de Deus está em nosso coração, está em nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, rezemos e peçamos ao Senhor nessa Eucaristia que Ele nos ajude a vivermos o processo assim como Nicodemos viveu. Procurar Jesus, ouvir Sua palavra, nos converter, fazer da palavra de Deus o centro da nossa vida e, como Jesus diz, aquele que vem de Deus fala também palavras de Deus. Que com a nossa vida possamos, nesse tempo pascal, sermos a luz do Cristo ressuscitado na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade.